Boa noite, camaradas. Essa exposição está bom. Ok. Em nome da organização da Conferência Nacional, eu queria agradecer a presença de todos os participantes. Agradeço particularmente para os participantes que vêm de mais longe, para participar nessa jornada memorável que não só começa hoje, de reflexão coletiva, pertinente, crítica, bem focalizada sobre realidades de nosso partido e de nosso país. Não queria agradecer particularmente em nome da Comissão Organizadora e de seu coordenador, camarada Basílio Ramos, que está ausente em missão de Estado, mas que te pede para transmitir em nosso tudo um grande abraço. Não queria agradecer também tudo, militantes, amigos, gente que está efetivamente próximo do PSV, que acompanha aquela conferência ali naqueles 3 dias via web streaming. Significa que na ilhas de Cabo Verde, na qualquer parte do mundo e na toda parte do mundo, tem alguém que está seguindo nosso debate e que tem possibilidade de interagir diretamente com a nossa conferência, e é a primeira vez que nos experimenta algo deste género. Por isso, também por essa razão, essa é a nossa reunião, uma reunião diferente do habitual. Não queria agradecer tudo que as gente que desde há uns dias para ali tem estado a avançar inputs, ideias, postas, sugestões na internet e tem envia para outros meios para a nossa conferência, com o intuito de contribuir para hoje um PSV forte, um PSV organizado e um PSV vencedor. Nossa reunião é uma reunião diferente do habitual. Sucessos inegáveis, mas não precisa de muda de patamar, não precisa de encarar novos problemas, não tem que ter novos entendimentos, não precisa de ganhar novos desafios. E a organização daquela conferência ali tem o objetivo de iniciar um processo de reflexão que começa agora em setembro, mas dele continua até mês de março, data de realização do Congresso de PSV. Portanto, hoje é o primeiro passo, é o primeiro dia de um processo que não creio que tem reflexos e muita importância para a PSV. Em termos de referências de aquela conferência, ele fixa algumas metas, tem um conjunto de recomendações que está distribuído no programa e no nota informativa para todos os membros sobre forma de participar de forma eficaz e efetiva na conferência. A conferência está organizada em 2 blocos. Um bloco relativamente ao partido, à sua organização e aos seus novos desafios, e até um segundo bloco sobre a economia do país, a necessidade de acelerar o crescimento económico do país e, portanto, questões que estão relacionadas com esse bloco de preocupações. Esse 12 tema ali é abordado inicialmente em conferências plenárias e depois, no intervalo de que as 12 conferências plenárias, tem 6 workshops divididos por temas. No programa tem indicado workshops que nos pede que tenham grande participação e que seja bem organizado para a participação ser efetiva. Nos pede que inscrições sejam feitas a tempo no workshops. Um daqueles workshops funciona naquela sala ali. Outro workshop é 3 em simultâneo sempre. Então funciona no salão de banquetes, ali à direita. E um terceiro workshop só funciona naquele corredor oposto ao salão de banquetes, daquele lado de esquerdo. Então o secretariado funciona no balcão, no primeiro andar. Para qualquer dúvida, não te pede que conferencistas dirigem para receber informações. Também
porque ali também é uma reunião diferente, porque nunca tem delegados. É como um congresso, não tem participantes. Tudo participantes é igual e tudo participantes têm direito e é convidado a tomar a palavra, a exprimir em absoluta liberdade suas ideias, sua proposta, sua sugestão. O que não te pede é que seja de forma organizada, se possível, se tiver tempo, de preparar texto e de dar texto de apoio, porque isso é uma grande ajuda para ajudar o nosso trabalho. Que a reunião ali é diferente também porque não está em contacto com membros do PICV que estão naquela sala ali. Mas que a reunião ali também é importante e é diferente porque nos está reunido membros do PICV junto na mesma sala e em contacto com pessoas que querem membros do PICV, que é académicos, que é especialistas, que é analistas, mas que está ciente de problemas da sociedade cabo-verdiana também é dizer e está disposto a participar junto conosco na discussão de soluções. Por isso, nossa conferência está prestes a iniciar e para iniciar de melhor forma, não gostava de pedir e não tem honra de ter como presidente de honra daquela conferência de comandante Pedro Pires. Sendo quem ele é e o que ele representa para nós todos. E ainda tendo em conta o percurso longo, diversificado, que tem na partida. Experiência governativa que acumula ao longo de tudo que é anos. Se boa vontade em ter aceito bem, está conosco como presidente da honra daquela conferência e participa nesses trabalhos, nunca tem dúvida, mas tem presta a nossa conferência um grande alcance e é um bom augúrio para trabalhos que não temos à frente. Não queria, por isso, pedir bem uma ovação para Pedro Pires, para toda essa história, para todo o seu percurso e para a sua disponibilidade em continuar a estar presente junto com o PSV na luta que não tem para frente. Tenha bondade. Camarada presidente do PICV, camaradas membros de direção do PICV, senhores embaixadores e membros do corpo diplomático, caros conferencistas. Desejo, antes de mais, expressar os meus sinceros agradecimentos pela escolha que recaiu sobre a minha pessoa para a presidência honorária desta Conferência Nacional. Agradeço particularmente ao presidente do PICV, Dr. José Maria Neves,
por este gesto extremamente simpático. Em decorrência desta distinção, sinto-me no dever de vos dirigir uma curta mensagem e compartilhar convosco algumas ideias e inquietações. Devo destacar, em primeiro lugar, a sua pertinência e bondade política, pois responde à necessidade de compartilhar as análises e avaliações dos problemas de diversa natureza com que Cabo Verde se confronta. Vejo na conferência um espaço de diálogo, de confrontação de ideias, de busca de respostas e de elaboração de orientações e caminhos de solução para os temas apresentados para debate. Convenhamos que a matéria de liderança e de governação, aos mais diversos níveis, os métodos de ontem podem não servir hoje. As respostas de ontem podem ser insuficientes ou mesmo obsoletas para vencer os desafios de hoje. É esta evolução, marcada por exigência de inovação e criatividade, que nos interpela e nos convida à cooperação, isto é, ao intercâmbio de ideias e de análises em relação aos diversos problemas e desafios do presente. Coloca-se-nos igualmente a necessidade de estar à altura dos desafios e, por isso, somos movidos a buscar a inovação e o aperfeiçoamento dos métodos de abordagem e de direção. Olhando para a realidade nacional, notamos que vivemos realmente num contexto social e político de mudanças. Um país que cresce, uma economia que cresce e se diversifica, uma sociedade que se torna socialmente mais complexa e plural, mais instruída e com mais informações e em progresso constante, também cujas expectativas quantas vezes ultrapassam as possibilidades reais de as atender. Sobreveio em acréscimo uma convivência sociocultural nova em que a nossa sociedade é receptora de imigrantes e de estrangeiros. São fatores a se ter em conta. A situação socioeconómica presente reclama de todos os atores políticos e sociais e do cidadão no geral realismo e lucidez na avaliação, na formulação de aspirações, de demandas e de projetos de vida. O que significa que se nos impõe ter os pés bem assentes no chão e as cabeças em Cabo Verde. Estamos, efetivamente, numa sociedade em transformação e num tempo de transição económica, social, comportamental e cultural. Admitamos, contudo, que as sociedades nunca param. Antes, movem-se sempre e, por vezes, podem até dar mostras de regressão com a ressurgência e a tentação de se socorrer de valores atávicos retrógrados. Além do mais, as transições exigem a sua percepção atempada e o conhecimento das suas tendências maiores. Note-se que as transições não são de geração espontânea, são provocadas essencialmente por políticas públicas,
nos mais diversos domínios, da economia à educação. Dão sinais cedo. Requerem acompanhamento e gestão atenta e perspicaz, pois, além de gerar novas oportunidades, transportam consigo também riscos e ameaças. Logo, impõe-se um enorme desafio de fazer a gestão apropriada dessas transformações complexas que acontecem no país, incluindo o controlo dos seus subprodutos sociais e comportamentais perniciosos, tais como o crescimento da violência e outros desvios sociais. Diante da complexidade do momento e dos problemas, desafios e riscos decorrentes, há quem pense que estaríamos desorientados e que teríamos, inclusivamente, perdido o norte. Estou em crer que não, pois não nos viramos piores. O que se precisa é melhorar o conhecimento desses fenómenos, aperfeiçoar o seu domínio e gestão e incentivar e conseguir o envolvimento e a responsabilização da sociedade e dos agentes sociais em apoio e em colaboração com as autoridades públicas implicadas. Fica-me a impressão de que chegou a vez de maior responsabilização e de engajamento comprometido de cada um de nós individualmente, de cada cidadão para com a gestão da coisa pública. E a chave para o nosso sucesso poderá residir precisamente aí. Mas, para tal se conseguir, torna-se imprescindível mais informação, melhor comunicação e diálogo mais fluente e sincero entre as lideranças e a sociedade e com os agentes sociais e fazedores de opinião. Em contraponto, o pior que nos podia acontecer seria a adoção de atitudes de indiferença, de descrença e de relaxamento. A verdade é que há maiores exigências hoje para todos e para os dirigentes e líderes políticos e sociais em particular. Impõe-se, a meu ver, a capacitação apropriada dos atores políticos e sociais no geral. Estou a pensar na capacitação para o exercício da liderança, porquanto estimo que a navegação à vista é insuficiente e que o posicionamento reativo faz com que as soluções cheguem fora de tempo e exijam correções e mais correções com repercussões evidentes no atraso da marcha. De um outro ângulo, refere-se insistentemente à globalização e às tecnologias de informação e comunicação. Mas pode acontecer que não estejamos a tirar todas as ilações decorrentes dos efeitos aceleradores destes dois fatores de mudança e inovação de alcance universal sobre o nosso cotidiano. Uma pergunta sobressai daí: estará em marcha uma aceleração da história, da vida política, económica e social? E está evidente, qualquer aceleração requer uma gestão racional e inteligente do fator tempo. Se assim acontece, esta condição não se coaduna com decisões atrasadas e fora de tempo ou com o adiamento negligente de escolhas indispensáveis. Esta asserção faz-nos pensar que temos de estar melhor preparados e capacitados, ser mais competentes e mais comprometidos com as exigências e desafios que o país está chamado a enfrentar e a vencer.
Daí que eu vejo como muito pertinente e necessário a capacitação dos quadros públicos e sociais na arte da liderança estratégica transformadora e uma perspectiva de formação permanente, a fim de que estes atores estejam habilitados a dar resposta pronta e adequada ao porvir desafiante que nos está batendo à porta. Diante da complexidade e diversidade dos objetivos do desenvolvimento e das demandas sociais, bem como das responsabilidades internacionais, somos chamados a agir de forma programada, fixando prioridades e elegendo as atividades e projetos prioritários sejam geradores e sustentáveis de dinâmicas de desenvolvimento portadoras da mais riqueza, de mais recursos para o financiamento e a sustentação das fases subsequentes. A equidade e o progresso não resultarão certamente de atitudes populistas e simplistas de tudo o que quer fazer simultaneamente e de forma caótica, mas sim da implementação de um programa sólido e capaz de gerar e sustentar as fases seguintes do processo desenvolvimentista e assim sucessivamente. Olhando à nossa volta, chegaremos ainda à conclusão de que, diante dos constrangimentos atuais e das fragilidades nacionais, é urgente poupar e constituir reservas através da boa aplicação dos recursos disponíveis e previsíveis. Esta opção teria visto o afastamento de sobrecargas financeiras e procuraria ainda o adiamento da satisfação de obrigações que podem ser diferidas sem consequências maiores. Chamarei ainda a atenção para a necessidade de poupança, também na área institucional, evitando a multiplicação de instituições sem ocupação suficiente nem utilidade evidente pelo simples facto da sua existência noutras áreas. Nesta matéria, é crucial fomentar o espírito crítico e aprofundar a avaliação das opções pela sua pertinência e eficácia. Por outro lado, é criterioso estar a par das inquietações dos cabo-verdianos: emprego, segurança pública, melhoria da gestão da coisa pública e na prestação dos serviços. E é sensato que sejam atendidos enquanto prioridades da governação. Contudo, faria algumas observações sobre essas matérias. No concernente ao emprego e ao acesso a rendimentos, por exemplo, estimo que não se pode atribuir responsabilidades exclusivas a terceiros, na medida em que já tem de se pensar na empregabilidade da profissão que se escolhe e avaliada pela sua pertinência no mercado, mais pela sua pertinência no mercado do que pelo seu suposto prestígio social. Por outro lado, é fundamental que o cidadão seja encorajado a agir no sentido de garantir a sua autonomia pessoal através do empenho, do apoderamento de novas formas de empreendedorismo e de associativismo, em lugar de interessado a adotar atitudes expectantes. Ainda no campo da empregabilidade, caberia ao sistema do ensino pensar na internacionalização dos recursos humanos nacionais, fazendo desta possibilidade um dos elementos de orientação do sistema de formação. Numa rápida incursão pelo ambiente internacional envolvente, sabemos que estamos num mundo em globalização rompante, marcado pela concorrência férrea e pela interdependência das economias.
o que faz com que cada membro da comunidade internacional tenha laços de interdependência ou mesmo de dependência com os outros. Isto tem ficado mais nítido com as últimas crises económicas e financeiras mundiais. A conjuntura mundial atual, decorrente da grave crise financeira e económica persistente, se iniciou em 2008 e continua este ano, e de que forma as economias mais desenvolvidas, com o requeiro das políticas pelo meio, continua portadora de incertezas, de riscos e, efetivamente, com impactos penalizantes na nossa economia, caracterizada por cima por grandes fragilidades. E, ao apreciar o quadro de evolução de certas sociedades contemporâneas e que deviam ser de referência, fica a impressão estressante de que caiu por terra de que caiu por terra a ideia clara do progresso social contínuo e de aumento sucessivo da equidade e do bem-estar. O que se vê em diversas situações é a perda de direitos e mesmo políticos, a degradação social, o aumento da precariedade e o aprofundamento de desigualdades. Este facto faz-me pensar que, afinal, na vida, não há ganhos nem avanços adquiridos e garantidos por todo o tempo. Em tudo e por tudo, é necessário velar pelo seu aperfeiçoamento e consolidação e se contrapor aos riscos de regressão. Esta asserção nos convoca a um esforço cotidiano de aprofundamento da consciência social e política e do aperfeiçoamento cultural e institucional, quer individual, quer coletivo ou institucional. Quanto a Cabo Verde, o realismo e o bom senso, o bom senso e a precaução são chamados a prevalecer como orientação. Creio que não é a minha intenção terminar com um toque pessimista. Desejo tão somente chamar a atenção para a necessidade de realismo, de empenho e de labor constante no acompanhamento da evolução política, económica e social mundial. Quer pelo seu impacto sobre nós, quer porque é onde vamos buscar os recursos para o desenvolvimento. E, finalmente, desejo-vos uma boa jornada. Obrigado. Continuando, queria antes de mais apresentar o meu pedido de indulgências ao Corpo Diplomático, aos senhores embaixadores, por ter obrigado a uma prova de ouvir o crioulo.
mas nas nossas reuniões partidárias às vezes é a comunicação de proximidade que funciona. Muito obrigado pela vossa compreensão. Antes de passar a palavra ao orador seguinte, o que eu iria apresentar, queria chamar a atenção para os trabalhos de amanhã. Pedimos a todos o cumprimento do horário. Nós temos 8 temas para debater. É muita coisa e, se cumprirmos o horário, estaremos mais à vontade. Às 9, a chegada e o início das reuniões. A primeira reunião será uma plenária sobre o tema reafirmar e consolidar o PAICV enquanto partido moderno e aberto, portador de novas ideias e projetos e em sintonia com as aspirações da sociedade cabo-verdiana em transformação. Será aqui nesta sala, às 9h30 da manhã. Será seguida a partir do meio-dia, portanto será a apresentação e debate. A partir do meio-dia começam os workshops. O primeiro workshop é renovar o PAICV para corresponder aos desafios de transformação da sociedade, de modernização de Cabo Verde e da complexificação do mundo. Será aqui nesta sala, este workshop. O workshop 2 será sobre formar e mobilizar a juventude para ser protagonista do desenvolvimento de Cabo Verde e funcionará neste corredor do lado esquerdo, à saída desta sala. Está uma sala preparada, acondicionada para esse efeito. O workshop 3 é sobre consolidar o sistema político e eleitoral, fortalecer as instituições democráticas e encorajar a cidadania. Funcionará no salão de banquetes deste lado. Nós convidamos todos a dispensarem um almoço lá em casa, amanhã e no domingo também, para ficarmos todos aqui na Assembleia durante todo o dia e aproveitarmos o tempo da melhor forma. Será servido um almoço volante, frugal, obviamente, que é bom para a vossa saúde e não pesará nas discussões à tarde. Eu queria agora, então, introduzir o discurso de abertura desta nossa conferência, que será proferido por alguém que está habilitado para o fazer. Ele é o presidente do PAICV, ele tem sido o primeiro-ministro de Cabo Verde durante esses anos, tem uma obra cujo mérito é reconhecido, e é seguido, e é conhecido. Todos nós temos uma admiração grande pela dedicação e a forma empenhada como ele tem dirigido a governação de Cabo Verde nestes anos todos. E é bom lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem, quando ele começou, a tarefa não era fácil e as coisas não estavam boas, estavam mesmo muito complicadas. Todos nos lembramos como era a situação em 2001. Entretanto, hoje, Cabo Verde é uma economia emergente, com problemas, mas os dados da situação alteraram-se profundamente, todos. Por isso, o homem do leme sabe onde nos encontramos e sabe também os desafios que temos pela frente. É com estas palavras de introdução que eu queria pedir o vosso aplauso e reconhecimento e encorajamento para o nosso camarada José Maria Neves, presidente do PSV.